E aí, pessoal, aqui é o Leonardo Rocha e como eu falei para vocês, hoje eu vou fazer uma apresentação que na verdade é um review do e-book Alocação de Ativos. E na verdade, para quem não sabe, um review é como se fosse uma análise crítica do livro a respeito das vantagens e desvantagens e como ele funciona, um resumo assim, vamos dizer assim, tá? Um resumo crítico. Enfim, vamos começar aqui. Bom, qual que são os problemas tradicionais que a gente tem no investimento, né? Os problemas dos investimentos tradicionais. A primeira coisa que o livro ilustra é a ilusão do ganho rápido, que realmente existe, né? Existem muitos investimentos que eles vão prometer para vocês um retorno muito bom num espaço de tempo muito curto, e isso acaba iludindo as pessoas, né? A pessoa ganha, vamos supor, 3% no mês, ela acha que ela vai conseguir manter esse resultado para sempre e acha que vai ficar rica muito rápido, né? Então o livro ele começa ilustrando isso. E também comenta a questão do day trade, né? Que tem muita gente que acha que o day trade vai ser um atalho para ficar rico e quem já é mais experiente no mercado, já opera mais tempo, sabe que não é bem assim, né? O day trade ele é uma ferramenta que pode ser bem utilizada, mas a maioria das pessoas não sabe utilizar ela da forma correta, aloca todo o capital, se arrisca muito, enfim, né? Acabam se iludindo que aquilo é um atalho para o ganho rápido. E também tem a questão do tempo exigido, né? Principalmente quem quer ser um investidor profissional acha que precisa estar o dia inteiro olhando o mercado, acha que precisa estar atuando o tempo inteiro e, por consequência, isso vai exigir muito tempo daquela pessoa. Tirando também a questão dos custos e tributação, né? A pessoa que ela quer ficar mais tempo investindo, operando no mercado, ela vai ter custos mais elevados e, no caso, ela vai ter mais problemas, que ela vai precisar pagar mais de imposto de renda e assim por diante, né? Então, esses seriam, vamos dizer assim, os principais problemas que o livro começa ilustrando. É, uma questão importante é que a alocação de ativos, ela possui um bom suporte acadêmico, né? E isso também é ressaltado no livro, né? Que mais de 90% do desempenho da carteira vem da alocação, né? Então tem vários estudos que mostram isso, né? E essa frase, no caso, é do Roger Ibbotson, né? Mas tem vários estudos que realmente mostram isso. Então é uma coisa bem interessante e isso acaba se tornando o foco do e-book, que é essa estratégia de alocação de ativos, tá? Outra coisa que também é ressaltada na introdução é que 66% dos fundos ativos em ações do Brasil eles perdem para o índice, né? E tem que considerar que esses fundos têm toda uma equipe, eles têm tempo para olhar o mercado, eles têm dados precisos das empresas, entre várias outras coisas, e daí vem aquele questionamento, né? Será que a gente, sem ter toda essa equipe, esse tempo e esses dados, a gente consegue ter retornos, um desempenho, no caso, acima do índice? Né? Então a gente é um investidor acima da média? E daí o livro começa a abordar a questão da sorte e da habilidade, né? Porque ele mostra que depois é interessante vocês olharem, né? Isso aí está disponível, esse capítulo de introdução está disponível na amostra gratuita do livro, eu acho que vale a pena. É, questionando a sorte e a habilidade, né? Que existem vários fundos que tiveram um bom desempenho nos últimos, sei lá, 6 anos, mas pode ter sido por sorte, não por habilidade, né? De 1.000 fundos, por exemplo, algum pode ter um desempenho positivo 6 anos seguidos acima do índice. É uma questão estatística. Bom, as vantagens também da questão da alocação de ativos é a possibilidade que tu tem de minimizar teus riscos. Tu vai ter menos tempo e menos custo para operar, porque tu vai precisar investir ou realocar tua carteira uma vez por ano, dependendo do método que tu utilizar, às vezes menos, às vezes mais. Então isso vai depender também de ti e do método que tu escolher. E também a vantagem que eu vejo é que ele te dá um passo a passo de como investir com pouco tempo, com baixos custos e assim por diante, né? O que é necessário para tu aplicar essa estratégia é a questão da disciplina e também a paciência, que vamos dizer assim que seriam as duas necessidades psicológicas que tu precisaria para estar utilizando essa estratégia, tá ok? Bom, vamos lá, então vamos ver o que mais que é abordado, né? Então, inicialmente existe um capítulo de risco. Então, o livro ele aborda basicamente duas carteiras, comparando o risco das carteiras, uma carteira mais volátil, outra menos, e também insere o que é a volatilidade, que é a forma mais utilizada hoje
para se mensurar o risco da tua carteira, né? Então ele vai te mostrar como tu mensura se a tua carteira ela está muito exposta ao risco, se ela está arriscada demais para o desempenho que ela teve, né? Por exemplo, tu teve um desempenho médio de, sei lá, 10% ao ano, mas tu está correndo um risco de 7, sei lá, 23% de volatilidade, vamos supor. E daí tu pode montar uma outra carteira que tu pode ter os mesmos 10% ao ano, historicamente falando, de retorno, né? Não quer dizer que aquilo vá se repetir no futuro, mas tu pode estimar mais ou menos e tu teve uma volatilidade de 12%. Pô, então de repente aquela carteira é bem mais interessante que a que tu tem, né? Então é mais ou menos essa a questão. Existe também, e fala um pouquinho também da simetria das perdas, que é a questão de tu, vamos supor assim, tu fica mais triste perdendo 2% do que ganhando 2%, tu fica bem mais triste, mesmo que a quantidade seja a mesma, né? Então, isso também é abordado na questão psicológica, eu vou ver depois. A questão dos riscos ocultos que existem nos investimentos, que não é falado, né? Por isso o nome ocultos, né? Por mais óbvio que seja, mas são riscos que a gente esquece que eles existem ou às vezes faz de conta que eles não acreditam, que eles não existem mesmo acreditando que eles existam. Ele também introduz a questão do índice Sharpe, ele mostra o que é o índice Sharpe, né, que no caso ele é um índice que é um cálculo ali que tu vai fazer bem simples, que ele vai te mostrar a qualidade do investimento que tu está fazendo, né, mais ou menos o retorno que tu está tendo em relação ao risco que tu está correndo. Né, cada vez maior esse índice, quer dizer que a qualidade do investimento que tu está fazendo, a eficiência, vamos dizer assim, seria melhor. Né? E ele também ensina para vocês algumas simulações de cenários de estresse. Ele ensina alguns métodos para tu ver se a tua carteira, o que poderia acontecer com ela se acontecesse, vamos dizer assim, um colapso, um evento muito pouco esperado, uma crise, o que poderia acontecer com a tua carteira. Então é bem interessante que ele aborda toda a questão do risco e fala como tu pode se prevenir também contra ele e mostra como calcular o índice Sharpe, que é um cálculo básico. Ele vai te ensinar essa questão de cenários de estresse que eu acho bem interessante, porque são cenários pouco prováveis, mas tu tem que estar psicologicamente preparado para quando ele ocorrer, né? Então eu acho que seria, vamos dizer assim, essencial, tá ok? E também ressaltando que ele utiliza bastante exemplos, isso ajuda bastante a vocês entenderem como realmente funciona a estratégia. Né? Pelo menos para mim facilita bastante. Então, depois no próximo capítulo ele aborda sobre a tríade financeira. Então compara bastante os investimentos com um time de futebol, que eu achei bem interessante a analogia. Né? E ele vai falar um pouco de renda fixa, fundos imobiliários, bolsa e vai dar uma abordada na questão do câmbio. Né? Então, a renda fixa seria como se fosse a defesa. Ele vai explicar os diferentes tipos de títulos, explicar como a taxa de juros afeta esses títulos, né? Que é algo que eu acho que todo mundo tem que saber, né? Porque geralmente, quando as pessoas explicam como é cada título, elas explicam como ele é e não o que realmente pode acontecer com eles no futuro, né? Com o alto dos juros, alto da inflação e assim por diante. Né? Então, eu acho que é essencial entender isso aí. Fundos imobiliários, ele explica também como funcionam os fundos e vamos dizer que ele seria como se fosse o meio-campo desse time de futebol. Né? A questão do câmbio, ele explica também o papel moeda, a moeda metálica, que no caso seria o ouro, o papel moeda, o dólar, o euro e assim por diante. E ele também vai explicar a questão da bolsa, que seria, vamos dizer assim, nosso time de ataque. Né? Tu pode ter um time muito defensivo, tu pode ter um time mais ofensivo. Então, ele vai explicar as vantagens e as desvantagens de cada time, vamos dizer assim. Né? Então, na bolsa, ele vai explicar o que são ETFs, a vantagem e desvantagem contra ações e a questão do Fama e French, que ele também aborda no livro, que é explicando também essa questão de bolsa de valores. Tá ok? Depois, ele vai falar um pouco de diversificação. Então, ele vai explicar o que é correlação, vai mostrar estudos de caso, o que é uma correlação positivamente perfeita, né, desculpa, perfeitamente positiva, ligeiramente positiva e perfeitamente negativa. E vai explicar para vocês que tipo de ativos vocês têm que buscar. Né? Será que é o perfeitamente positivo, perfeitamente negativo? Qual que é o melhor tipo de ativo que tu tem que buscar para diminuir o risco da tua carteira e melhorar a eficiência dela? Né? Então, eu acho que é essencial também essa parte. Ele vai mostrar a diferença dos dois tipos de diversificação, que são a extra-classe e a intraclasse.
Então, esta classe seria entre ativos de classe diferente. Ele vai te mostrar qual o potencial que tem, se vale a pena mais tu diversificar entre classes ou dentro da classe, ou os dois. Então, ele vai responder essas perguntas. Né? Então, no caso do intraclasse, como diversificar ativos da mesma classe, e todos eles ele vai mostrar estudos de caso, exemplos, realmente como na prática funcionou esses diferentes, funcionaram, no caso, esses diferentes tipos de diversificação, tá ok? No final, ele vai mostrar exemplos de carteiras extremamente diversificadas, pouco diversificadas, só com X tipos de diversificação, com 3, com 4, e ele vai comparar bastante. Então, isso é uma coisa que eu realmente gostei muito no livro, que ele compara, ele mostra vários exemplos de fato como funciona essa estratégia e como se tu estivesse aplicando ela no momento que estivesse aprendendo. Isso facilita muito o aprendizado de vocês. Pelo menos o meu facilitou bastante quando, né, para rever, vamos dizer assim, né, essa questão. No próximo capítulo ele fala sobre a matemática por trás dos investimentos. Então ele vai mostrar exemplos de carteiras e comportamento. Então ele vai selecionar um grupo de carteiras, vai ver como ela se comporta com o passar do tempo, em cenários A, cenários B, se subir muito, cair muito, o que acontece com a volatilidade, assim por diante, né, nos mais diferentes tipos de carteira. E eu achei muito interessante porque é aquela coisa bem prática e dinâmica, né? Vai mostrando o que vai acontecendo realmente com a carteira que tu monta, como tu pode simular esses resultados. Ele te mostra realmente toda a parte matemática, né? Não fica nada, vamos dizer assim, escondido. Ele te mostra passo a passo como ele chegou àquele resultado. E eu gosto bastante disso e por gostar disso eu realmente achei essa parte do livro bem interessante, tá? E assim, vamos dizer assim, mais para o final, né? Já estamos chegando mais para o final do livro. Ele fala a estratégia do piloto automático, né? Então ele vai explicar para vocês o que é o rebalanceamento de carteiras, que é um método que tu pode aplicar para ajustar a tua carteira. Ele vai explicar exatamente como funciona e que vai exigir pouco tempo de ti. Assim, pode ser uma vez por ano, dependendo do método que tu utilizar, menos ou algumas vezes mais. Ele vai mostrar para vocês os diferentes métodos que existem de rebalanceamento. Então, só para vocês terem uma ideia, existem métodos em relação ao tempo, que tu pode escolher o tempo que tu quer rebalancear. Então, tu pode customizar isso. Tu quer mexer uma vez por mês, tu pode mexer, mas ele vai falar as desvantagens e vantagens de fazer isso. Uma vez por ano, uma vez a cada 3 anos e assim por diante. E tu também pode fazer um método baseado em bandas, que ele vai explicar também como funciona. Que no caso é se subiu 20% ou se caiu, tu vai rebalancear. Mas ele explica em detalhes no livro. Aqui a gente também não tem muito tempo, não tem como explicar todos esses detalhes para vocês. E ele vai falar qual o melhor método, né? De repente um melhor método para ti não é o para ele. E bom, ele comenta o método que ele achou mais interessante nos últimos tempos aí, baseado em artigos para ter um bom desempenho na carteira. Tá ok? Algumas coisas são questionáveis ali, porque depende da volatilidade do mercado, mas enfim, eu acho que é bem interessante o que ele tem para mostrar nessa estratégia de rebalanceamento, vamos dizer assim, certo? Então, ele finaliza falando sobre economia comportamental, que seria o último capítulo. Ele vai explicar o método de tomada de decisão das pessoas, que eu acho particularmente essencial, porque a gente precisa se entender para saber qual método que é mais adequado para a gente. Né? Então ele vai falar do Kahneman e do Tversky, que são dois autores, aí o Kahneman foi Nobel. Né? Então tem vários livros interessantes. Eu, no meu TCC particularmente, eu falei bastante do Kahneman, que é um cara que eu gosto muito. Eu acho que ele fala coisas muito interessantes no livro dele. Ele vai falar também sobre a questão dos problemas da relatividade e como evitar esses problemas. Então, são basicamente. Ele vai dar exemplos de situações que a gente se comporta de uma forma, vamos dizer assim, inadequada, né, para não dizer não racional, que não seria o termo, na minha opinião, correto. Então, assim, ele fala por que em certas situações a gente se comporta errado. Por exemplo, eu posso ganhar R$ 20 de desconto numa camiseta de 100 e eu vou achar o máximo, mas se eu puder economizar R$ 20 num computador de 2.000 eu vou achar horrível, e no final tudo é R$ 20 e eu estou deixando de economizar aquilo, por exemplo. Isso é um exemplo desse tipo de situação. Né? E ele vai falar como evitar esses problemas. Então,
é um capítulo final essencial para a gente se entender melhor como investidor e evitar cair nesses problemas que acontecem e às vezes acabam sendo inevitáveis, tá ok? E também vou falar um pouquinho das armadilhas mentais, que é como funciona a nossa memória, falar um pouquinho, bom, só para dando uma pincelada para vocês, a gente tende só a lembrar as coisas que ocorreram há pouco tempo, né? Se eu falar para vocês qual grande crise ocorreu antes de 2008, dificilmente vocês vão saber, mas já ocorreram muitas crises que o mercado de ações, por exemplo, caiu 60% e ninguém sabe disso, por quê? Porque a nossa memória está muito ancorada num passado recente, né? Então isso é uma questão que também é abordada aqui. A questão também do ponto de vista, dependendo do ponto de vista que tu olha as coisas, tu pode mudar a tua opinião e a tua, vamos dizer, percepção daquilo. Então, realmente é interessante. E ele vai mostrar vários exemplos nesse último capítulo, né, exemplos contraditórios, que realmente mudam a tua visão como investidor e para ver para tu saber te analisar e não cair nas armadilhas psicológicas que existem nos investimentos, né? Armadilhas que na verdade somos nós mesmos, mas às vezes a gente não sabe disso, né? A gente se auto-sabota bastante. Então, vamos dizer assim que é um capítulo que eu considero essencial, tá ok? Para fechar o livro. Bom, enfim, esse livro vale a pena, né? Então, na minha opinião, esse livro seria essencial para qualquer investidor, porque é uma estratégia que eu, particularmente, precisei de 4 livros. Eu precisei ler 4 livros estrangeiros. Não que eu precisasse ler todos, né, mas eu li todos para ter um bom embasamento nessa estratégia, casos, testes empíricos e blá blá blá, aquela coisa toda. E esse livro ele resume muito bem tudo, então eu acho que vale bastante a pena, porque eu gastei muito mais dinheiro do que eu teria gastado se eu tivesse comprado esse livro, basicamente 3 vezes o valor. E esse livro ele resume tudo muito bem, com bastante exemplos, e ele também aborda o mercado brasileiro, né? Nos livros que eu li são todos americanos, e eles abordam o mercado dos Estados Unidos, né? O S&P 500, essas coisas. Então eu acho uma grande vantagem. Eu vejo também ele como um grande atalho para quem está começando. Então, se está começando a investir, tu quer começar já utilizando uma estratégia que é considerada, vamos dizer assim, segura e para gestão de patrimônio, desde valores de R$ 2.000 até valores de R$ 10.000, até de R$ 2 milhões, tu pode utilizar essa estratégia, o que eu acho uma grande vantagem, né? Porque não adianta tu começar a usar uma estratégia e que tu só pode aplicar com R$ 2.000 e quando tu tiver, sei lá, 2 milhões, 5 milhões, tu não pode aplicar. Então, essa estratégia tu pode replicar em qualquer modelo com umas pequenas adaptações, vamos dizer assim. E para quem já investe, eu acho que revoluciona bastante a forma de investir, porque faz te pensar mais como uma visão de patrimônio e não necessariamente aquele investimento a risco, né? Então eu acho que é bem interessante para quem já investe também. Pelo menos eu já investia e para mim mudou bastante a minha forma de investir e de ver o mercado como um todo, né? Basicamente isso. Vamos lá. Então, quais as vantagens que existem nessa estratégia, do meu ponto de vista? É uma estratégia simples, né? Se tu souber ler o passo a passo, ele dá exemplos de carteiras no final, por exemplo, se tu tiver R$ 5.000, se tu tiver até R$ 10.000, o que tu pode fazer? Assim, alguns exemplos para facilitar o trabalho de vocês. Então, acaba sendo uma estratégia bem simples. Ele pode ser aplicado com pouco capital. Então, para quem está começando, pode utilizar, pode, né? Até porque tem baixos custos. Então, esse custo sendo baixo, ele não vai influenciar no teu patrimônio, né? Porque tem estratégias que tu pode começar com pouco capital, mas elas vão ser caras para tu implementar elas, então no final das contas acaba não valendo a pena. Ela também não exige tempo, se tu quiser, ela pode exigir mais tempo ou menos, então ela tem essa flexibilidade, mas no geral ela não vai exigir muito tempo. Vamos dizer assim, 15 a 30 minutos, uma vez por ano, se tu quiser. Então eu acho excelente para quem é ocupado, realmente não tem desculpa a questão do tempo. Ela também não vai exigir um conhecimento amplo de mercado, porque ela vai te ensinar estratégias para tu não precisar selecionar. Por exemplo, tu quer comprar ações, tu não precisa saber exatamente entender cada empresa. Ele vai te ensinar umas estratégias para tu comprar o mercado inteiro, a bolsa inteira, sem precisar estudar cada ação. Mesma coisa, tu não precisa entender nada sobre dólar, sobre renda fixa. Tu simplesmente precisa entender como alocar os ativos para tu diluir esse teu risco e melhorar teu desempenho. Então eu acho excelente por causa disso. Não precisa ser um expert no mercado para ter bons resultados. E também, só para levantar um parênteses para vocês, tem muita gente que é expert no mercado, entende tudo de várias empresas e não consegue ter resultados
tão bons como quem aplica essas estratégias, tá? Essa estratégia aqui em específico. Então, é algo até meio pode parecer contraditório, mas acontece. E eu acho excelente para a gestão do patrimônio, né? Como eu falei para vocês antes, não é só para o que vocês vão investir em ações, que vocês podem usar isso, ou só em renda fixa, mas sim para o patrimônio inteiro de vocês. Então, vamos dizer que assim que é uma estratégia para qualquer investimento, o dinheiro todo de vocês pode ser utilizado, tá? Eu particularmente utilizo para o meu. Então, quais as desvantagens dessa estratégia? Eu não vejo muitas, mas se tu quer operar o dia inteiro, todo dia, ser um day trader, essa não é a estratégia para ti, tá? Esse livro não é para ti. Ela pode ser difícil para pessoas impacientes, então se tu é uma pessoa um pouco paciente que quer toda hora investir, comprar e vender, ela pode ser difícil para ti, pode não ser a melhor estratégia. E tu pode ficar meio brabo quando o investimento der muito mais dinheiro que o outro e tu não tiver bastante dinheiro naquilo, mas faz parte, né? A ideia aqui é tentar ter resultados constantes, então o que importa é o teu agregado, é toda a tua carteira, o teu patrimônio quando está crescendo e não só um investimento específico. Mas se tu quer isso, esse investimento não seria o melhor para ti, tá? Toda vez que a bolsa subir 100%, eu quero estar dentro dela, mas para ganhar esse 100%, por exemplo, mas tu também tem que entender que quando ela cair um monte, tu também vai estar com bastante dinheiro na bolsa, e isso aqui ele vai diluir, fazendo quanto a bolsa, por exemplo, suba muito, tu não ganhe tanto quanto ela teria dado, mas quando ela cair, tu também não vai perder tanto, e no final ainda vai ser melhor, porque existe um efeito no risco que ele vai comentar ali, que, por exemplo, se teu risco é de 20% e tu tem dois ativos que, vamos dizer, vamos supor, tem dois ativos que têm um risco de 20%, dependendo da correlação deles, quando tu compra metade de cada um, o risco não vai ficar 20%, ele vai ficar menor. Então, essa que é a jogada, o grande lance dessa estratégia. É como a correlação do ativo diminui o risco da tua carteira, tá? Resumindo, é isso. Então, se tu quiser ganhar muito dinheiro quando a bolsa subir, mas daí também perder muito quando a bolsa cair, essa estratégia não necessariamente vai ser melhor para ti, tá? Enfim, vamos para os pontos de destaque. Então, o que eu achei mais interessante no livro, vamos dizer assim? A questão das várias simulações de exemplos práticos, eu gosto muito de exemplo prático, porque eu acho que não adianta ficar só na teoria, e até para entender melhor, tu olha a teoria e já vê na prática como é que funciona. Isso eu gostei bastante. A questão também da visão realista que tem no mercado, né? Não são aqueles exemplos hipotéticos que, se A mais B ocorrerem, né? É realmente como o mercado funciona. E porque por essa estratégia, no caso, ter baixos custos, isso facilita a implementação dela. Então não são aquelas estratégias, vamos dizer, do mundo das ideias, assim, são estratégias que realmente tu consegue aplicar. Porque tem estratégias que o custo de implementar elas é tão alto que no fim elas acabam não valendo a pena. E não é o caso dessa aqui. E o terceiro item que me chama bastante atenção também é o embasamento matemático e acadêmico. Então, não é aquela coisa que um cara um dia estava lendo, ele fez uns testezinhos ali e viu e para ele funcionou, só que não funciona para um monte de gente. Não. Isso aqui realmente tem bastante trabalho acadêmico, bastante trabalho, vamos dizer assim, cientificamente comprovados que demonstram que a estratégia realmente funciona. Então, eu acho isso um ponto bastante positivo. Tá? Então agora tu vai ter de repente a seguinte pergunta, né? Esse livro é para mim. Então assim, ó, se tu não tem tempo, se tu não está tendo bons resultados, ou se os teus resultados eles variam muito, ou seja, sei lá, teu patrimônio ele cresce muito de uma hora para outra, tu não está satisfeito com isso, mas ele também cai bastante na crise e tu não quer isso, né? Ou de repente se tu não sabe quanto investir em cada produto, ou se tu quer realmente melhorar a eficiência do teu investimento, do teu patrimônio, tentar, por exemplo, correr o menor risco possível para ter uma rentabilidade razoável acima da renda fixa ou acima da bolsa, enfim, o que quer que seja, então aí esse book é para ti. Tá, ok? Se tu quer qualquer coisa dessa aqui, ou uma combinação de itens, eu acho que esse book realmente vale a pena pelo valor dele e pelo que ele entrega. E também ele dá 3 bônus para vocês, que eu realmente não lembro de cabeça aqui, tem que olhar na página, mas são algumas planilhas e algumas simulações ali bem interessantes, tá? Então, assim, eu vou finalizar por aqui esse review. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês coloquem aqui, eu respondo para vocês, não tem problema. E a gente se vê num próximo vídeo, né? Que se tiverem uma. Só para finalizar, se vocês quiserem ver um review de algum outro produto do mercado que vocês acham interessante, que de repente, vamos supor assim, eu também acho que vale a pena fazer um review, eu faço para vocês. Então comentem abaixo do vídeo
e a gente se vê no próximo vídeo aqui no site, tá bom? Valeu, um abraço e até mais.